Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje um programa especial, afinal de contas eu sempre me preocupo com o público telespectador. E por que especial, Douglas? Porque alguns programas acabam tendo um número maior de ligações, tamanha as dúvidas que surgem através dos telespectadores. Então, só para que o telespectador possa compreender, no programa de hoje nós vamos conversar e entrevistar o advogado especialista em direito previdenciário, meu amigo Pardal Freudenthal, ele que já está aqui no estúdio da Santa Cecília TV, no programa Hora Geral. E por que desde o início? Para que muitas perguntas da última participação dele e as novas que surgirão através do 3041-6777 possam ser respondidas para que o público telespectador fique bem informado. Afinal de contas, o tema Previdência é complexo, sim. Se é complexo para quem não vive diariamente, imagine para quem tem as dúvidas e que muitas vezes o Hora Geral ocupa esse espaço para dar uma orientação através do seu entrevistado. Não se esqueça que nós temos o site que é euestoucomvocê.com.br. Lá tem informações, você pode rever o programa e o mais importante, se você quiser uma cópia do nosso programa, é só entrar em contato com a nossa produção através do e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br, né? O Hora Geral está à sua inteira disposição também no telefone no 3041-6777, que é o telefone onde você pode manter um contrato, pode fazer perguntas e pode participar. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, meu amigo Pardal Freudenthal, mais uma vez, muito obrigado por recebê-lo aqui no programa. Tudo bem com você? Ora, tudo ótimo. Para mim é sempre uma grande alegria estar com você aqui, Douglas, você sabe. Eu acho que eu não falei nada demais com relação à complexidade, Pardal, da Previdência Social. Aí há uma discussão. Uma vez eu estava num evento em São Paulo com também um companheiro que é previdenciarista e tal. E num certo momento alguém falou alguma coisa e o colega disse: é que o direito previdenciário é muito complicado. Eu falei: opa, eu não acho não, pelo amor de Deus, hein? Eu almoço, janto, durmo, vivo Previdência Social, então não posso achar. E na verdade, Douglas, o que acontece mesmo é que dentro das questões do direito social, porque o direito previdenciário é direito social, né? Junto com o direito trabalhista, é o direito social em si. Dentro do direito social, infelizmente, há setores que gostam muito de fazer a complexidade, preferem que o povo não entenda. E a gente tenta trabalhar exatamente o inverso disso. Quando você fala... Descomplexizar. Exato. Olha, bela palavra, hein? Quem tenta complicar, deixar complexo esse entendimento, seria mais o poder público, por exemplo? Como a gente poderia diagnosticar, até para informar o telespectador? Aí não é só o poder público. Evidentemente, o poder público gosta muito que o dinheiro fique em caixa, não é? Dinheiro em caixa, obra na rua, coisa e tal. Mas não é só isso, não. Sempre é bom lembrar que existe uma necessidade contributiva. Um exemplozinho. Na aposentadoria especial, por exemplo, se o patrão tem empregados que vão se aposentar com 25 anos, ele é obrigado a pagar mais 6% de contribuição previdenciária. Vejam, telespectadores, ele paga 20% da folha de pagamento no todo. Aqueles trabalhadores que se aposentarão com 25 anos, ele pega o salário dos caras e joga mais 6% em cima. Evidentemente, a patrãozada não gosta de pagar demais. Então, começa aí as dificuldades. Eles gostam muito mais de tornar complexo a própria aposentadoria especial para que não haja a concessão nem a briga tão grande. Esse diagnóstico que você acabou de fazer, Pardal, tem a ver com relação a algumas empresas que acabam dispensando seus funcionários quando eles alcançam um determinado tempo dentro da empresa ou não? Não é só isso, né, Douglas? Na verdade, por exemplo, agora a presidenta Dilma, eu acho que ela faz muita coisa boa, mas de vez em quando faz umas bobagenzinhas. Por exemplo, a ideia da desoneração da folha de pagamento. É bonito, é bacana, é legal. O único problema é o seguinte: se você falar para mim, vou desonerar a folha de pagamento, eu tenho que lhe perguntar quanto vai deixar de receber e como você cobre essa contribuição. Se explicar direitinho, estou junto, estamos juntos, não tem nenhum problema, vamos. Agora, se não, evidentemente, é aquela velha historinha. No mundo todo hoje, a tecnocracia está dizendo assim, olha, o problema do sistema de seguro social, porque é um seguro social INSS, né? Um seguro social assim, ele tem problemas porque agora o sujeito teima,
de aposentar e continuar vivo por muito tempo. Uma coisa, e pior ainda, faz menos filho. Então imagina, ele quer ficar vivo mais tempo fazendo menos filho, o sistema não aguenta. Para com isso, né, pessoal? Vamos falar sério. A longevidade e o controle de natalidade são avanços da humanidade. Não é para chorar, é para comemorar. Se é para comemorar, Douglas, sem dúvida nenhuma, o sistema de seguro social vai ficar mais caro. Evidente, tem que pagar por mais tempo, tem menos gente em atividade. Quem é que tem que contribuir mais? Aí é que vem a discussão. Eu não tenho dúvida, deve contribuir mais quem mais dinheiro tem. É assim que a coisa funciona ganha mais. no mundo. Quem ganha mais, ou, por exemplo, o empregador, claro, o empregador. Olha, tem coisas que são incríveis. Você pega, por exemplo, os bancos. Nossa, como eles faturam, né? Faça uma análise. Outro dia eu estava vendo, se você pegar uma indústria, uma boa indústria, e um cara que trabalha bem e consegue 25% de lucro do valor que ele aplicou, o cara é bom demais. Num banco, o cara faz 500% do que ele aplicou, sabe? O banqueiro quer muito dinheiro. Para com isso, pô. É preciso botar dinheiro no caixa. Essas discussões com relação aos bancos é uma discussão, até então, parece que eterna, porque a gente vê que os bancos, eles sempre faturam. Não é à toa o aumento do número de agências bancárias que a gente detecta, pelo menos no estado de São Paulo. E muito rapidamente, para dar um assunto apenas para ilustrar a nossa manhã aqui no Hora Geral, na época da Copa, aqueles argentinos que vieram na expectativa de ganhar a Copa, eles fizeram, acho que foi a Globo News, fez uma entrevista com alguns argentinos, o que eles estavam achando do Brasil. E eles ficaram surpresos por duas coisas. Falou assim, por que tanta agência bancária e por que tanta farmácia? O brasileiro fica muito doente. Você vê dois aspectos interessantes. E tanto a agência bancária como a farmácia, parece que cada esquina tem um. Impressionante. É verdade, e boteco também. Isso é verdade. Mas veja, a grande questão, em relação à saúde, a discussão é outra, né? Infelizmente, a automedicação é uma das coisas que mais faz crescer o trabalho farmacêutico. Infelizmente, aqui no Brasil, um dos maiores problemas que a gente vê é a publicidade do remédio. Sim. Isso é coisa de louco. Agora, a agência bancária, aí é brincadeira. É bom lembrar o seguinte, a categoria bancária, por exemplo, é muito sofrida. A categoria bancária, na década de 60, por exemplo, era piquititita, desse tamanho, mais fortalecida, eram trabalhadores de qualificação. Bom, num certo momento veio o boom inflacionário. Com o boom inflacionário, quem é que faturou? Quem é que ficou mais rico? Os banqueiros, claro. Sim. E por consequência disso, a categoria bancária explodiu. De repente, a categoria bancária equiparou-se aos comerciários. Né? O que é o comerciário? O comerciário, uma grande parte dele, é aquele sujeito que vai trabalhar durante um tempo que está estudando como comerciário. Depois ele quer ser engenheiro, médico, essas coisas todas. Sim. Mesma coisa está o bancário, quer dizer, esteve, né? Agora já a situação mudou. Eu fui bancário. Você foi bancário? Não, bancário não. Mas estivador foi um pouquinho. Agora, o que acontece nessa história toda? De repente, o boom inflacionário foi contido. É problema, não é? Por outro lado, a questão tecnológica avançou. Não precisa de tanta gente, tem as maquininhas lá para resolver. Evidentemente, as coisas mudaram de figura. E a categoria bancária foi engolida, foi reduzida. Só que não houve também a sua requalificação como havia. Hoje, banco não quer pagar muito de jeito nenhum. Exatamente. E é por aí que a coisa vai indo. Essas são as condições que estão colocadas. Agora, essa análise do Pardal Florental é uma análise que, inclusive, é uma análise que mostra como que está o nosso país. Nós temos aí discussões com relação ao crescimento, nem crescimento, ao número tímido do PIB, que é do PIBinho, do Produto Interno Bruto. E a gente viu que essa semana, acho que foi essa semana, saiu no jornal que a presidente Dilma, ou como você gosta que ela gosta de ser tratada, a presidenta Dilma, diz que não pode trazer a discussão da economia, misturar a economia com discussão política. Mas, por exemplo, Pardal, quem que hoje dá as regras? Não é a presidente da República? Tudo bem que o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, eles foram escolhidos pela presidente. Então, por que não comparar? Não tem como você desanexar. É que não foi bem isso, não é não comparar. A relação econômica e política andam juntas. Lógico. Não se separa. O velho Marx dizia, filosofia, economia e política. São as composições que fazem a questão social.
Agora, veja, o que a presidenta Dilma disse é outra coisa. O que ela disse é que não dá para tentar fazer a relação que fizeram alguns analistas financeiros entre a pesquisa eleitoral e a questão econômica imediata. Isso não existe, isso é mentiroso. Essa relação não é verdadeira. Veja, é a mesma coisa que dizer que a questão eleitoral passa absoluta e unicamente pela vitória da Copa do Mundo. Não é o 7-1 que vai determinar quem ganha, quem perde, coisa e tal. Não é assim. Veja, muito mais seria se a Copa tivesse dado problemas e que não deu. Aí está tudo safo, não é? Resolveu-se as questões que efetivamente se discutiam. Só não deu certo no resultado, né? Em campo. O time é que não foi bom. Agora, de resto, as coisas funcionaram. A mesma coisa é a questão econômica. O nosso grande problema no Brasil é quando um tal de mercado, já ouviu falar o tal de mercado? Esse tal de mercado, que eu nunca vi a cara do sujeito, pensa que manda. E aí sim é uma grande discussão. Veja, como foi a mesma coisa quando mudou a média contributiva que dá a base das aposentadorias, né? Mudou. Antigamente era 36 últimos meses e agora os maiores que representam 80% de todos desde julho de 94. Discutindo com o ministro da época, o Valdec Ornelas, ele disse, não, essa média é melhor para o trabalhador. Eu ri, né? Falei, você está brincando comigo, pô. Se fosse uma média melhor para o trabalhador, por que não faz 20% da vida laboral dele, não é? O cara tem 30 anos de trabalho. Achar 6 aninhos e vacas gordas é muito melhor do que 24. Sabe o que ele me respondeu? Não, senhor, o cálculo atuarial não admite esse tipo de coisa. Eu berrei, mata ele, pega de pau o tal do cálculo atuarial, né? Quem é esse cálculo atuarial? Rapaz, cálculo atuarial é um negócio que nunca foi feito. A Lei Orgânica de 1960 mandava fazer e ninguém fez até hoje. E o cara veio me dizer que é o cálculo atuarial que determinou a média. Ah, por favor, não é? Agora, Pardal, essa complexidade, você já falou de cálculo atuarial, você já falou de desaposentação, você já falou de arrecadação, é isso que deixa o telespectador, e lógico, o cidadão um pouco perdido na hora da aposentadoria. Eu já tenho algumas perguntas chegando, como o do Carlos Messelin, mas muito rapidamente, o que eu imagino que a maioria do brasileiro quer? Ele quer trabalhar, depois ele quer se aposentar e com a sua aposentadoria poder curtir o resto da vida. Sim, essa é a ideia. Junto com os familiares. Assim como nos Estados Unidos, né, o americano, ele não só viaja, como ele tem vários incentivos. Você vê vários idosos americanos curtindo a vida e também chegando à longevidade. Por que no Brasil isso é diferente? Por que a gente tem que mas não é no Brasil não, continuar? Não, esse aspecto... No mundo todo está assim. É? A pressão é grande. Imagina a Alemanha, aposentava por idade com 65, agora é 67. Homens e mulheres na Alemanha? Homens e mulheres. Agora é 67 e a pretensão em poucos anos é 71. O que para cá para nós é um grande engodo. Vejam, o mercado de trabalho, em especial na produção industrial, não vai crescer, pô. Não. A tecnologia não permite. Se não vai crescer o mercado de trabalho, eu quero trabalho para todo mundo, eu tenho que reduzir a jornada. Eu não posso mandar o velhinho trabalhar com 70, 80 anos, porque ele vai tirar emprego do outro. Só para lembrar uma coisinha, a aposentadoria me ensinou meu professor Aníbal Fernandes, saudoso Aníbal. Você comentou. Que aposentar-se é retirar-se para os seus aposentos. Entendeu? Parar de trabalhar, pô, e curtir a vida, gastar o dinheiro da aposentadoria, fomentar mais empregos. Não trabalhou há quantos anos? Agora eu quero curtir, é o mínimo. E só uma coisinha, o cálculo atuarial que eu falei, só para descomplexizar. Isso. Cálculo atuarial é aquele cálculo matemático mais bonito. Ele trabalha com uma coisa chamada probabilidade. Por exemplo, qual é a probabilidade que eu tenho de ganhar na loteria? Tem que jogar, claro, senão não ganha nunca. Mas você joga, pega o jogo bonitinho, dá para o matemático, ele calcula e fala, rapaz, é boa? A aposta é boa. Você tem a chance de 1 em 5 milhões de ganhar. Né? Então, essa faixa aí é o cálculo atuarial. A mesma coisa é um sistema de seguro. Por exemplo, um seguro de automóvel, como é que ele faz? Ele calcula, ele faz um cálculo atuarial de quando é que você vai bater o carro. E é daí que ele faz o cálculo de quanto ele te cobra mensalmente. Se você ficar na garagem, se você usa ele para o trabalho. E como é que ele vai saber disso? Ele vai saber disso pela sua idade, por sua profissão. Quanto tempo você tem de habilitação, por exemplo? Pelo local onde você mora. Então, tudo isso ele trabalha com esse conjunto pelo cálculo atuarial. Mesma coisa o INSS. Claro, o INSS ele é um regime de repartição. Ele deveria ter o seguinte... Todo aquele dinheiro que entra de quem está em atividade representaria exatamente o que ele gasta para pagar benefício, aposentadoria, auxílio-doença.
Claro que isso não dá muito certo, né, Douglas? Lógico. Ninguém tem capacidade de fazer um cálculo exato. Ó, o que vai entrar é o que eu pago. Então, tem que ser mais ou menos. Essa é a base que se faz. Eu tive um grande amigo, infelizmente já morreu, chamado Rio Nogueira. O Rio Nogueira foi um dos maiores atuários do Brasil. Ele dizia assim, ó, regime de repartição assim... Atuário? Atuário. O atuário é o matemático que trabalha com a probabilidade. Meu, é a matemática mais bonita. Sabe Como por quê? o Oswaldo de Souza, por exemplo? Oswaldo de Souza. Sabe por quê que é a matemática mais bonita? Porque a probabilidade não é exata, é provável. Isso. Qual é a probabilidade que eu tenho de ficar doente? E vai por aí. Então, é bem interessante mesmo. Isso é o que deveria o INSS fazer. Nunca fez, pô. Nunca fez, Douglas. Olha, o FHC naquela época da virada em 95, ele disse assim... Há 50 anos atrás, nós tínhamos 18 trabalhadores em atividade para um inativo. Hoje, 50 anos depois, nós temos 1,8 em atividade para um inativo. Não vai dar. Eu digo, olha, pode até ser verdade. Eu só pergunto o seguinte, quando era 18 para 1, não entrava muito dinheiro? Muito mais. Cadê? Onde foi parar? Eu digo para você, Douglas, eu sei onde foi parar. Foi parar em Brasília, a construção de Brasília inteirinha é do sistema previdenciário. Ponte Rio-Niterói, o pedágio da Ponte Rio-Niterói devia render para o INSS, pô. Lógico, um retorno daquilo que foi investido, né? Foi dinheiro previdenciário lá. Ponte de Rio-Niterói, Binacional do Itaipu, aquela estrada maravilhosa, lembra? De lugar nenhum para lugar algum, a tal da Transamazônica. Que está parada. Claro, nunca prestou para nada. Nada, impressionante. E fora isso, a Bolsa da Georgina, que roubou, e outros mais. Então, sabe, entrou muito dinheiro, o Estado, a União, deve. Então, sustente, pô, é assim que funciona. Agora, Pardal, essa discussão é uma discussão interessante, que a gente acaba descobrindo um pouco dos meandros da economia do nosso país e trazendo essa discussão para os dias de hoje. E nós estamos num ano eleitoral. Você acredita que a população ela participa com entendimento mais do que no passado com relação às decisões da postura política de quem se apresenta hoje nessa próxima eleição, sem citar nomes? Muito mais, muito mais. Olha, Douglas, vamos lembrar de uma coisa. Eu comecei a fazer política na vida em 1979. Eu gostava sempre de ler bastante, de muita história e tal, estava completando 20 anos, e veio a anistia. E a anistia avivou muito a discussão histórica. Olha, Douglas, se você fizer uma comparação entre aquele tempo e hoje, brincadeira. O povo brasileiro hoje é hiperpolitizado, avançou muito. Uma coisa que eu me lembro, eu estava me formando em 1985, quando a Rede Globo fez um trabalho que eram alguns pedacinhos no momento de audiência nacional, nas novelas e tal. Então, quando entrava o comercial, entrava um trechozinho de alguma coisa. Eles fizeram entrevistas com a juventude, porque era o Ano Internacional da Juventude, e aparecia ali esses esquetezinhos. Ótimo. Quando eu fui, eu estava na minha escola, quando o pessoal foi lá e começou as entrevistas. Aí me chamou, pô, vamos fazer uma entrevista, tal. Eu fiz a entrevista, eu apareci em 4 daqueles esquetes, né? E, num certo momento, a menina perguntou, disse, por que está tão difícil, disse ela, entrevistar os jovens, ninguém quer falar. 1985. E eu respondi a ela naquele tempo, porque somos todos filhos da ditadura, e os filhos da ditadura têm medo. Foi isso que aconteceu. A ditadura acabou em 85, Douglas, participamos inclusive da derrubada dela. As diretas, né? Democratizou-se o Brasil, vieram novas condições, então é bem mais avançado. Claro que isso leva também ao maior descontentamento. Quando você consegue efetivamente politizar, isso é bom. Você faz o descontentamento crescer. E o descontentamento, ele não é necessariamente pessimista. Ele pode ser também evolutivo, entende? Ele pode ser, o descontentamento pode ser exigido, ele pode exigir mais, e é isso que é importante. Foi o que aconteceu em meados do ano passado, nas manifestações que houveram. Aquelas manifestações no meio do ano. Isso, bastante despolitizadas naquele momento, inclusive, confundiam alhos e bugalhos. Uma das coisas, por exemplo, que eu faço muita questão de dizer, quando você pega uma passeata e coloca como seu ponto principal o combate à corrupção, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, amigo. O combate à corrupção é obrigação de todo e qualquer cidadão. Exato. O tempo todo. O tempo todo. Veja,
Movimento efetivo é passe livre para ônibus, habitação para todos, saúde decente, educação. Agora, pelo amor de Deus, corrupção não pode ser a bandeira de luta. Porque quando ela sabe o que aparece? Aparece um Jânio Quadros, por exemplo, e se elege, ou aparece uma ditadura civil-militar que se instaurou em 64. A base, a desculpa era essa. Oh, triste, tristíssima. Muito interessante, meu amigo, o professor Pardal Freudenthal, inclusive Pardal, é praticamente uma aula de história, né? que eu julgo também importante para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais. Mas o tema específico hoje é Previdência Social. E as perguntas estão chegando. O Carlos Michelin, do Pernambuco, no Guarujá, muitos aposentados estão lutando na justiça pela desaposentação para conseguir um benefício de renda mensal maior. O que o senhor fala sobre esta medida? Vamos lá, vamos primeiro entender o que aconteceu, tá? Tem duas coisas importantes. Até 1991, para você se aposentar, tinha que passar antes na empresa e pegar um negocinho que chamava assim, Carta de Desligamento da Empresa Empregadora para fins de aposentadoria. Até 81? Até 91. 91. Até 91. A nova lei de 91, o que é que fez? Retirou essa exigência. Na época, só esse Cristo aqui é que falou, isso é maluquice, isso está errado. Todo mundo achou bacana. É bacana, eu continuo trabalhando e recebo. Não é bacana, porque descaracteriza. Aposentar-se é retirar-se para os seus aposentos. Preste atenção numa coisa, o INSS ele não tem só a obrigação de garantir o seu segurado, não senhor. Ele tem a obrigação de abrir o mercado de trabalho, ele tem a obrigação de redistribuir renda. São obrigações sociais do INSS e não meramente do caráter individual do seu segurado. Sim. Então, essas condições é que efetivamente transformam o que está acontecendo. Pois bem, em 91 acabou essa obrigação. Então, não precisa mais se desligar da empresa para se aposentar. Em 93 veio a segunda rodada. Acabou o chamado pecúlio. O que era pecúlio? Simples, ó. Eu me aposentei, saí do trabalho, tudo bem, o patrão me amava e me contratou de novo. Estou contratado de novo, estou pagando INSS de novo. Eu posso me aposentar de novo? Claro que não. Não. Nenhum seguro social paga para o segurado mais do que uma vez a substituição da sua remuneração. Acabou. Bom, eu não posso me aposentar de novo e a minha contribuição? O INSS devolvia com juros e correção monetária, como se fosse uma poupancinha. Era bacana. Bom, o que aconteceu? Acabou com isso? Só para lembrar, hein? Por solidariedade, a contribuição do patrão ficava. Ele só sacava dele. Então não era ruim para o sistema, não. Era bom. Acabou esse pecúlio e começou uma bagunça generalizada. Num primeiro momento, nós tentamos a devolução da renda através de ações. Perdemos. Num segundo momento, veio a desaposentação. Qual é a ideia? Simples. O cara aposentou, vamos dizer, em 98, com medo da mudança da lei. Aposentou lá com 30 anos, ganha hoje R$2.000. Ele faz o cálculo, se ele se aposentasse hoje porque continuou contribuindo, e se ele se aposentasse hoje, ganhava R$3.000. Hoje, 2014. Hoje, 2014. Continuou trabalhando desde 91 para hoje. Contribuiu esse pedaço todo. Não vai receber de volta porque não tem pecúlio. Ora, desaposenta-se significa o seguinte, ele renuncia ao benefício de menor valor para passar a receber o de maior valor. Esse negócio aí está empacado no Supremo Tribunal Federal. Não tem lei determinando isso, não tem projeção legal, o INSS não pode nem discutir na via administrativa. O Supremo parou pelo seguinte, ele disse, é justo sim abrir mão do benefício menos favorável para um maior, é justo. Porém, está dizendo o STF, a gente está em dúvida se o segurado terá que devolver o dinheiro que recebeu no primeiro benefício. Pelo amor de Deus, magistrados, vamos pensar um pouquinho. Vou dar 3 razões pelas quais isso não pode acontecer. Número 1, o sujeito recebeu os proventos do primeiro benefício porque ele era de direito. Ele havia completado as exigências, requereu, sem má-fé, sem fraude, sem coisa nenhuma e recebeu. É dele. Segundo lugar, ele abre mão desse por um de maior valor porque ele seguiu contribuindo, botou dinheiro no caixa. Em terceiro lugar, pessoal, vamos ter clareza, aquele valor recebido é um crédito de natureza alimentar. Para sobreviver. Que depois que comeu, não dá para devolver, tá certo? Não tem como devolver, já foi comido. Essa é a questão. São explicações óbvias, mas a gente sempre espera a lentidão da justiça.
E, enquanto isso, essas pessoas que buscam a desaposentação, Pardal, qual a expectativa? De continuar contribuindo, esperando uma decisão judicial? Olha, eu digo, quem busca a desaposentação deve ajuizar a ação. Por quê? Porque a data em que pode ocorrer a mudança do benefício menor para o benefício maior, a data é a data do ajuizamento da ação, da citação do INSS, não é antes. Então, não dá para ficar esperando o STF resolver, porque perde a data. Como é que você deve fazer, telespectador? Bem simples. Veja quanto é que você está ganhando hoje de aposentadoria. Pega as suas contribuições de julho de 94 até hoje, entra no site do INSS e faz o cálculo. Faz uma simulação do cálculo de quanto seria a sua aposentadoria hoje. Compara a diferença e vê se vale a pena. Procure um advogado especializado e de sua confiança e ajuize a ação. Pardal Freudenthal, advogado especialista em Previdência Social, continua aqui no Hora Geral. Um rápido intervalo. Na sequência, tem perguntas de internautas através do horageral@estoucomvocê.com.br. Tudo isso depois do intervalo. Eu volto já, é rápido.